Capítulo 1. O pneu e o presságio. A madrugada tinha aquele cheiro de asfalto molhado misturado com diesel que eu conhecia bem. 34 anos de vida, 12 deles agarrado ao volante de caminhão, e eu já sabia quando a estrada estava inquieta. A BR-153 cortava o interior de Goiás como uma cicatriz antiga, e eu seguia por ela com o Scania vermelho roncando baixo, levando carga de grãos para Anápolis. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava longe, como sempre. Pensava na casa vazia que me esperava em Goiânia, no silêncio dos finais de semana, nas refeições feitas às pressas na beira do fogão. Ser caminhoneiro solteiro aos 34 não era exatamente o plano, mas a vida tinha me deixado assim, sozinho, calejado, acostumado com a companhia do próprio pensamento. Minha mãe costumava dizer que eu tinha nascido para a estrada. Talvez ela estivesse certa. Ou talvez eu só tivesse aprendido a fugir do vazio, usando o asfalto como desculpa. Eram 4 e pouco da manhã quando senti o primeiro solavanco. O volante vibrou nas minhas mãos. Reconheci na hora. Não, não agora, murmurei, apertando os dentes. Mas o pneu traseiro direito não me ouviu. Estourou com um barulho seco que ecoou pela estrada vazia, obrigando-me a reduzir e encostar no acostamento. O Scania gemeu, reclamando, até parar completamente perto da ponte do Rio Claro. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada caiu pesado. Bati a mão no volante, irritado. Mais uma hora perdida. Mais um atraso. Mais um prejuízo pequeno que ia se acumulando com todos os outros. Respirei fundo, tentando me acalmar. Foi aí que me lembrei do sonho. Tinha sido na noite anterior, dormindo numa pousada barata em Porangatu. Sonhei com minha mãe. Ela estava sentada na varanda da casa onde cresci, com aquele vestido florido que usava aos domingos, e me olhava com aquela expressão séria que só ela sabia fazer. "Miguel, meu filho", ela dizia, "anda devagar nessa rota. Presta atenção no caminho." Acordei suando, com o coração acelerado. Minha mãe tinha morrido fazia 7 anos, mas no sonho ela parecia tão viva, tão presente, que cheguei a procurá-la no quarto escuro antes de lembrar que estava sozinho. Agora, parado ali na beira da estrada, com o pneu furado e a madrugada fria me envolvendo, aquelas palavras voltaram. "Anda devagar." Será que era isso? Será que ela tinha tentado me avisar de alguma coisa? Balancei a cabeça. Não era hora de ficar pensando em superstição. Peguei a lanterna, o macaco hidráulico e desci do caminhão. O ar estava úmido, carregado. Nuvens pesadas cobriam a lua, deixando tudo meio cinzento, meio fantasmagórico. Coloquei a lanterna entre os dentes e comecei a trabalhar, soltando os parafusos com movimentos automáticos de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Foi quando percebi o carro. A princípio achei que fosse só um reflexo estranho, uma sombra, mas não. A uns 12, 15 metros dali, encostado de qualquer jeito no acostamento, havia um carro preto, um sedã comum, nada chamativo, mas estava torto, como se tivesse sido abandonado às pressas. O farol esquerdo piscava fraco, intermitente. A porta do motorista estava aberta. Parei o que estava fazendo. Algo não estava certo. Larguei o macaco no chão e caminhei devagar até lá, ainda com a lanterna na mão. O coração começou a bater mais rápido. Não sei explicar, mas havia algo no ar. Uma tensão, um peso. Quando cheguei perto, vi as marcas, pegadas confusas na terra úmida, marcas de arrasto que iam da porta do carro até as pedras próximas da margem do rio. No chão, um celular vibrava sem parar, iluminando a tela com notificações. Nomes agressivos, mensagens ameaçadoras. "Você vai ver, não foge de mim. Eu te acho." Meu estômago revirou. E então vi o lenço. Um lenço vermelho, molhado, largado entre as pedras como se tivesse sido arrancado às pressas. O vento trazia o som do rio. Mas havia mais alguma coisa. Um grito, abafado, desesperado. Não era dor. Era terror puro. Larguei tudo e corri. Continue e alongue o próximo. Capítulo 2. A correnteza e o grito.
Meus pés batiam pesado no chão irregular enquanto eu corria em direção à margem do rio. A lanterna balançava na minha mão, jogando sombras distorcidas nas pedras e na vegetação rasteira. O coração martelava no peito com tanta força que eu sentia o pulso latejando nas têmporas. O grito tinha vindo dali, eu tinha certeza. Passei pelas pedras maiores, quase escorregando na lama que cobria algumas delas. A ponte do Rio Claro ficava logo ali, antiga e meio esquecida, com suas vigas de concreto manchadas pelo tempo. Abaixo dela, a água corria mais rápida do que parecia à primeira vista. Uma corrente traiçoeira que já tinha levado gente demais ao longo dos anos. Foi quando a luz da lanterna finalmente encontrou a cena. Meu sangue gelou. A uns 8 metros da margem, dentro da água que já chegava na cintura, um homem segurava uma mulher jovem pelos ombros, empurrando-a para baixo com força brutal. Ela lutava, se debatia, tentava erguer a cabeça para respirar, mas ele era mais forte. Os cabelos dela flutuavam escuros ao redor do rosto, e mesmo de onde eu estava, consegui ver o desespero nos olhos dela, aquele tipo de medo que congela a alma. O homem berrava coisas que eu mal conseguia distinguir, palavras raivosas, possessivas, cheias de ódio. Você é minha, você sempre foi minha. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. A voz dele ecoava pela margem, misturando-se com o som da água e com os sons abafados da mulher, tentando respirar, engasgando, lutando com as últimas forças que tinha. Não pensei. Simplesmente não pensei. Joguei a lanterna na margem e me atirei na água. O frio me atingiu como um soco. A água gelada do rio atravessou a roupa, os ossos, subiu pela espinha. Mas eu não parei. Comecei a nadar na direção deles, lutando contra a correnteza que tentava me puxar para o lado. Meus braços cortavam a água com toda a força que eu tinha e eu berrei. Um grito rouco, furioso, que saiu do fundo do peito. "Solta ela! Seu desgraçado, solta ela!" O homem virou a cabeça de repente, surpreso. Os olhos dele eram de alguém que tinha perdido o controle fazia tempo, vidrados, cheios de uma raiva doentia. Ele hesitou por um segundo, ainda segurando a mulher, mas então ouviu outro som. O ronco do motor do Scania. Eu tinha deixado a chave na ignição. E quando me joguei do caminhão, devo ter esbarrado em alguma coisa. O motor tinha ligado sozinho, e agora o farol alto iluminava toda aquela cena maldita. Um holofote gigante transformando a escuridão da madrugada num palco de pesadelo. O agressor entrou em pânico, soltou a mulher de uma vez e começou a sair da água aos tropeços, olhando para trás como um animal acuado. Subiu a margem escorregando, caiu, levantou de novo e correu para o mato fechado, desaparecendo entre as árvores com o barulho de galhos quebrando e folhas sendo pisoteadas. Eu nem olhei para onde ele tinha ido, só via ela. A jovem estava sendo levada pela correnteza. O corpo dela boiava de lado, os braços se movendo fracamente, a cabeça subindo e descendo enquanto ela tossia e engolia a água. Ela estava perdendo as forças. Eu via isso. Via nos movimentos cada vez mais lentos, na forma como ela mal conseguia manter o rosto acima da superfície. "Aguenta! Eu vou te pegar!" Gritei, nadando mais rápido. A correnteza era mais forte do que eu imaginava. Cada braçada parecia insuficiente. A água puxava, empurrava, girava. Minhas roupas pesavam como chumbo. Os tênis encharcados pareciam âncoras nos meus pés. Mas eu não ia parar. Não podia. Consegui alcançá-la perto das pedras maiores, onde a água formava um redemoinho traiçoeiro. Agarrei o braço dela com força, puxei o corpo para perto do meu. Ela estava gelada, os lábios roxos, os olhos semicerrados, perdidos. "Fica comigo. Olha para mim", falei, segurando o rosto dela com uma das mãos, enquanto a outra puxava ela pela cintura. Ela tossiu, cuspindo água, e os olhos finalmente focaram em mim por um segundo. Um olhar tão assustado, tão perdido, que eu senti algo se partir dentro do peito. Comecei a nadar de costas, puxando ela comigo. Era como carregar pedra. Meus músculos gritavam,
Os pulmões ardiam, mas eu não soltei. Cada metro parecia uma eternidade. A correnteza insistia em nos puxar de volta, em nos levar para longe da margem, mas eu lutei com tudo que tinha. Meu pé finalmente tocou o fundo. Cambaleei, quase caindo, mas consegui me firmar. Puxei a jovem para fora da água, arrastando ela pelas pedras até a margem, onde finalmente a deitei na terra úmida. Caí de joelhos ao lado dela, ofegante, tremendo de frio e de adrenalina. Ela tossia violentamente, virando de lado e vomitando água do rio. O corpo inteiro tremia. Os cabelos molhados grudavam no rosto, escondendo as feições. Mas ela estava viva, estava respirando. Calma, moça, você está viva, eu te tenho. Consegui dizer entre as respirações pesadas, tirando minha jaqueta grossa encharcada e mesmo assim colocando sobre ela. Não ia ajudar muito, mas era o que eu tinha. Peguei a lanterna que tinha deixado na margem e voltei correndo até o caminhão. Subi, peguei uma manta que sempre carregava atrás do banco, uma garrafa de água e voltei. Meus movimentos eram trêmulos, descoordenados. O susto ainda pulsava em cada nervo do corpo. Quando cheguei de volta, ela tinha conseguido sentar, abraçando os próprios joelhos, olhando para o rio como se não acreditasse que tinha saído de lá. Me ajoelhei na frente dela e coloquei a manta seca sobre os ombros dela, substituindo a jaqueta molhada. Toma, ofereci a garrafa d'água. Bebe devagar. As mãos dela tremiam tanto que eu precisei segurar a garrafa junto com ela para levar até a boca. Ela bebeu um gole pequeno, depois outro. E então, finalmente, os olhos dela encontraram os meus. Eram castanhos, grandes, e estavam cheios de um medo tão profundo que parecia não ter fim. Ele ia me matar, sussurrou, a voz rouca, quebrada. Ele ia me afogar e eu não conseguia sair. Acabou, falei, segurando a mão dela sem pensar. Estava gelada, pequena, frágil. Acabou. Você está segura agora. Ela começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele tipo silencioso que dói mais. O tipo que vem de quem já chorou tanto que não tem mais forças. Os ombros dela balançavam. E eu só fiquei ali, segurando a mão dela, sem saber o que mais fazer. Como você se chama? Perguntei baixinho. Ela demorou para responder, como se precisasse lembrar. Isabela, disse finalmente. Meu nome é Isabela. Isabela, repeti. E o nome soou estranho na minha boca, mas ao mesmo tempo pareceu importante, como se eu precisasse guardá-lo. Eu sou Miguel, caminhoneiro. Estava trocando pneu ali quando ouvi. Ela assentiu devagar, ainda tremendo. Olhou para o rio de novo e depois para o carro preto abandonado logo ali. Ele não vai desistir, disse, a voz falhando. Ele nunca desiste. Ele me encontra sempre, sempre. A forma como ela falou aquilo me fez sentir um aperto no peito. Não era medo comum. Era o medo de quem já tinha sido caçada antes, de quem já tinha tentado fugir e sido puxada de volta. A gente vai ligar para a polícia, falei, agora. E você não vai ficar sozinha, entendeu? Não enquanto eu estiver aqui. Isabela me olhou de novo, e pela primeira vez vi algo além do medo nos olhos dela. Havia uma centelha de esperança, pequena, frágil, mas estava lá. Você não me conhece, disse ela, a voz quase inaudível. Por que você faria isso? Fiquei em silêncio por um momento, olhando para aquela jovem encharcada, machucada, assustada. E então, pensei nas palavras da minha mãe no sonho. Anda devagar. Presta atenção no caminho. Talvez fosse por isso. Talvez aquele pneu furado não tivesse sido acaso. Talvez eu estivesse exatamente onde precisava estar. Porque está certo, respondi simplesmente. Porque é o que se faz. E naquele momento, com o som do rio ainda ecoando e o céu começando a clarear no horizonte, eu soube que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Continue e alongue o próximo capítulo 3. Pedaços de uma vida despedaçada. Ajudei Isabela a levantar com cuidado, segurando o braço dela enquanto caminhávamos devagar até o Scania. Ela tremia tanto que eu tinha medo de que as pernas cedessem a qualquer momento.
Cada passo parecia custar um esforço imenso, como se o corpo dela estivesse no limite absoluto da exaustão. Abri a porta do passageiro e a ajudei a subir. Ela se encolheu no banco, puxando a manta em volta do corpo. O aquecedor do caminhão ainda estava desligado, então rapidamente dei a volta, entrei pelo lado do motorista e liguei tudo. O motor roncou baixo e, em poucos segundos, o ar quente começou a circular pela cabine. Peguei outra jaqueta que tinha guardada atrás do banco, essa seca de moletom grosso, e ofereci a ela. Tira essa blusa molhada e põe isso, você vai pegar uma pneumonia assim. Isabela hesitou, olhando para mim com uma desconfiança que eu entendia perfeitamente. Não me conhecia de nada, acabara de quase morrer. Tinha todo o direito de ter medo. Eu viro para o outro lado. Falei, virando o corpo completamente para a janela do motorista e olhando para a estrada vazia. Pode ficar tranquila. Ouvi o som dela se mexendo, o barulho molhado da roupa sendo tirada e depois o zíper da jaqueta sendo fechado. Esperei ela falar que podia olhar, mas ela não disse nada. Só ficou em silêncio, respirando de forma irregular, tentando se controlar. Peguei meu celular do porta-treco. A bateria estava baixa, mas ainda tinha sinal. Disquei 190. Polícia Militar, boa noite. Boa noite. Eu tô aqui na BR-153, perto da ponte do Rio Claro, uns 15 quilômetros antes de Porangatu. Tem uma moça aqui que foi atacada por um homem. Ele tentou afogar ela no rio. Eu consegui tirar ela da água, mas o cara fugiu pro mato. Houve uma pausa do outro lado. Ouvi o som de teclas sendo digitadas. O senhor está com a vítima agora? Sim. Ela está aqui no caminhão comigo. Está viva, mas está muito assustada, machucada. O agressor ainda está no local? Não. Ele fugiu quando me viu. Foi pro mato. Lado direito da pista, sentido norte. Tem um carro preto abandonado aqui também, com as portas abertas. Deve ser dele. Entendi. Vamos enviar uma viatura imediatamente. O senhor pode ficar no local até a chegada da equipe? Posso. Não vou sair daqui. Certo. Qual o nome do senhor? Miguel Andrade. E a vítima? Olhei para Isabela. Ela estava abraçando os próprios joelhos, o rosto escondido entre os braços. Falei baixinho. Como é seu nome completo? Ela levantou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Isabela Cristina dos Santos, respondeu com a voz fraca. Repassei a informação para a atendente, que me disse que a viatura chegaria em aproximadamente 20 minutos. Desliguei e fiquei olhando para o celular na minha mão, sentindo o peso da situação cair sobre mim como uma pedra. O que diabos eu tinha acabado de fazer? Tinha pulado num rio gelado, no meio da madrugada, enfrentado um psicopata e agora estava ali, dentro do meu caminhão, com uma mulher que eu não conhecia, esperando a polícia chegar. Mas quando olhei para Isabela de novo, vi que ela ainda tremia. Ainda tinha aquele olhar perdido de quem tinha passado perto demais da morte. E eu soube que tinha feito a única coisa possível. A polícia está vindo, falei. Uns 20 minutos. Ela assentiu sem dizer nada. Peguei a garrafa térmica que sempre carregava comigo e servi um café morno num copo de plástico. Não era grande coisa, mas era o que eu tinha. Toma, vai te esquentar um pouco. Isabela pegou o copo com as duas mãos, como se fosse algo precioso, e bebeu um gole pequeno. Fez uma careta. O café estava horrível, eu sabia, mas bebeu mesmo assim. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o ronco baixo do motor e o som do aquecedor. Foi ela quem quebrou o silêncio. Ele é meu ex-marido. A voz dela saiu tão baixa que quase não ouvi. Como? O homem que tentou me matar. É meu ex-marido, Fernando. Ela disse o nome com tanto veneno que pareceu queimar a língua. Não soube o que responder. Fiquei só olhando para ela, esperando que continuasse. E ela continuou, como se precisasse botar tudo para fora, como se segurar aquilo dentro fosse pior do que falar. A gente se separou faz 4 meses, oficialmente, mas na verdade eu já tinha tentado sair faz mais de 1 ano. Ela pausou, apertando o copo entre as mãos. Ele nunca aceitou, nunca. Dizia que eu era a propriedade dele, que tinha me tirado da pobreza,
me dado tudo e que eu devia gratidão eterna, como se amor fosse dívida. A amargura na voz dela era palpável. No começo ele era diferente, carinhoso, atencioso, ou talvez eu que não vi os sinais. As explosões de ciúmes que eu achava que eram só insegurança. O jeito como ele controlava onde eu ia, com quem eu falava. Eu achava que era porque ele se importava, sabe? Como eu era boba. Isabela deu outro gole no café, as mãos ainda tremendo. Quando eu finalmente tive coragem de pedir o divórcio, ele surtou. Quebrou tudo dentro de casa. Me trancou no quarto por 2 dias. Disse que se eu saísse, ele me matava e depois se matava. Eu tinha tanto medo que fiquei paralisada. Senti um nó na garganta. Não conseguia imaginar viver assim, preso dentro da própria vida, refém de alguém que dizia amar você. Uma amiga conseguiu me tirar de lá. Me escondeu na casa dela por uns dias. Eu fui para a delegacia, fiz boletim de ocorrência, pedi medida protetiva. Mas isso só deixou ele mais furioso. Ele começou a me perseguir. Aparecia em todo lugar que eu ia. Mandava mensagens o dia inteiro. Criava perfis falsos para me seguir nas redes sociais. Eu não tinha paz. Nunca. Ela parou de falar por um momento, respirando fundo, tentando se controlar. 2 semanas atrás ele conseguiu entrar no meu apartamento novo. Não sei como descobriu o endereço. Eu acordei de madrugada e ele estava lá, sentado na sala, no escuro, só me olhando. Disse que eu não ia conseguir fugir dele, que ele sempre ia me encontrar, que eu era dele, viva ou morta. Meu estômago revirou. Fui para a casa da minha irmã, em Uruaçu. Achei que estaria segura lá, mas ele descobriu. Ontem à noite ele apareceu na porta, quebrou a janela, gritou que ia acabar com tudo. Minha irmã chamou a polícia, mas quando eles chegaram ele já tinha ido embora. Os policiais disseram que não podiam fazer nada sem flagrante. Mandaram eu ir para uma casa-abrigo. Isabela soltou um riso amargo, sem humor nenhum, mas eu não quis. Eu estava cansada de me esconder, cansada de viver com medo. Então peguei minhas coisas e decidi ir para Goiânia, ficar com uma amiga de infância. Achei que na estrada eu estaria segura, que ele não ia me encontrar no meio da madrugada, numa BR vazia. Ela olhou para as próprias mãos. Mas ele me seguiu. Eu não percebi. Só vi quando ele fechou meu carro aqui perto da ponte. Me forçou a sair. Arrastou até a beira do rio e disse que se eu não voltasse para ele, que se eu não pedisse perdão de joelhos e prometesse que nunca mais ia tentar fugir, ele ia acabar comigo ali mesmo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu disse não. Pela primeira vez na vida, eu disse não para ele. E foi isso que ele não suportou. Me empurrou na água e... A voz dela falhou completamente. Ela começou a chorar de verdade agora, soluçando, o corpo inteiro tremendo. Sem pensar, estendi a mão e segurei a dela. Ela apertou minha mão com força, como se estivesse se agarrando à única coisa sólida num mar revolto. Você foi corajosa, falei, e as palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Você disse não, você lutou, e você está viva. Isso é o que importa. Isabela olhou para mim através das lágrimas e eu vi algo mudar no rosto dela. Uma tensão que começou a ceder aos poucos. Eu não me sinto corajosa, eu me sinto destruída. Coragem não é não sentir medo, respondi. É continuar mesmo estando quebrada por dentro. Não sei de onde tirei aquelas palavras. Talvez fossem algo que minha mãe tinha dito uma vez. Talvez fossem algo que eu precisava ouvir também. Ficamos em silêncio de novo, mas dessa vez era diferente. Não era mais o silêncio pesado do trauma. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham passado por algo absurdo juntas e agora estavam tentando entender o que fazer com isso. Olhei pela janela. O céu começava a clarear no horizonte, aquele tom de cinza que vem antes do azul. As nuvens pesadas da madrugada estavam se dissipando aos poucos. E ao longe, ouvi o som de sirenes se aproximando. A viatura chegou 15 minutos depois. 2 policiais militares, um homem mais velho e uma mulher jovem, desceram com lanternas e se aproximaram do caminhão.
Expliquei tudo o que tinha acontecido. Mostrei o carro abandonado, as marcas na terra, o celular que ainda estava no chão vibrando com mensagens ameaçadoras. A policial feminina, uma sargento chamada Luciana, conversou com Isabela com cuidado, anotando tudo num bloquinho. Isabela contou a história de novo, a voz mais firme agora, mas ainda quebrando em alguns momentos. Eles fotografaram tudo, recolheram o celular como evidência. Chamaram reforço para vasculhar o mato à procura do agressor, mas eu sabia que ele já devia estar longe. Gente assim sempre encontra um jeito de escapar. Sempre. Quando perguntaram se Isabela queria ir para o hospital, ela recusou. Disse que só queria ir embora. Queria sumir. Queria desaparecer. A senhora tem para onde ir? Perguntou Luciana. Isabela hesitou. Olhou para mim, depois para a policial. Eu ia para Goiânia. Ficar com uma amiga. A gente pode levar a senhora até lá, se quiser. Mas Isabela balançou a cabeça. O carro é meu. Eu não posso deixar aqui. A gente pode providenciar um guincho. Não quero ficar esperando. Eu só quero ir embora. Por favor. Havia desespero na voz dela. Um desespero de quem não aguenta mais ficar parada num lugar onde quase morreu. Foi quando abri a boca sem pensar. Ela pode ir comigo. Todos olharam para mim. Isabela, os policiais. Até eu fiquei surpreso com o que tinha acabado de dizer. Eu vou para Anápolis. Passo por Goiânia no caminho. Posso deixar ela lá. Luciana franziu a testa. O senhor tem certeza? São mais de 200 quilômetros. Tenho. E ela não vai ficar sozinha na estrada. Não depois do que aconteceu. A policial olhou para Isabela. A senhora se sente confortável com isso? Isabela me olhou por um longo momento. Estudou meu rosto como se estivesse tentando ler algo ali. E então, devagar, assentiu. Sim, eu confio nele. Ele me salvou. Algo se mexeu dentro do meu peito quando ela disse isso. Não era orgulho, era algo mais profundo. Era a sensação estranha de que eu tinha sido colocado naquele lugar, naquela hora, por uma razão. Os policiais anotaram todos os meus dados, pegaram meu número, fizeram as recomendações de segurança. Disseram que iam emitir um mandado de prisão contra Fernando e que se ele aparecesse de novo, iam pegá-lo. Mas eu vi nos olhos da sargento Luciana a mesma coisa que eu estava pensando. Esses casos nunca eram simples, nunca eram rápidos e quase nunca terminavam bem. Antes de ir embora, Luciana se aproximou de mim e falou baixo. O senhor fez uma coisa boa hoje. Mas tome cuidado. Homem assim não desiste. E se ele descobrir que foi o senhor que salvou ela, pode vir atrás do senhor também. Eu sei, respondi. E eu sabia mesmo. Mas não importava. Eu não ia deixar aquela mulher sozinha. Não agora. Quando os policiais finalmente foram embora e o carro preto foi levado pelo guincho, o sol já estava nascendo no horizonte. As primeiras luzes douradas cortavam o céu, tingindo as nuvens de rosa e laranja. Terminei de trocar o pneu furado em silêncio. Isabela ficou dentro do caminhão, observando pela janela. Quando acabei, subi de novo e liguei o motor. Pronta? Perguntei. Ela assentiu. Pronta. E assim, com o sol nascendo e a estrada se estendendo à nossa frente, começamos a viagem mais estranha da minha vida. Nenhum de nós sabia ainda, mas aquela não seria apenas uma carona, seria o começo de tudo. Continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Silêncios que falam. Os primeiros 50 quilômetros foram em silêncio quase absoluto. Isabela ficou encolhida no banco do passageiro, olhando pela janela como se estivesse hipnotizada pela paisagem que desfilava do outro lado do vidro. O sol já tinha subido completamente, jogando uma luz dourada sobre os campos de capim seco e as cercas tortas que ladeavam a BR-153. Era um daqueles amanheceres típicos do Cerrado goiano, céu imenso, ar ainda fresco e aquele cheiro de terra e mato que entrava pelas frestas do caminhão. Eu tentava me concentrar na direção, mas minha cabeça não parava. Ficava repassando tudo que tinha acontecido. O pneu furado, o sonho com minha mãe, o grito,
a água gelada, o corpo dela quase sem vida na correnteza. E agora ali estava ela, viva, respirando, sentada ao meu lado. Era surreal. De vez em quando eu olhava de relance para ela. Isabela tinha uns 20 e poucos anos, rosto delicado, traços finos. Mesmo com o cabelo ainda úmido, bagunçado e os olhos inchados de tanto chorar, dava para ver que era bonita. Mas não era uma beleza superficial. Tinha algo mais profundo ali. Uma força escondida por baixo de toda aquela fragilidade. Uma centelha que insistia em não se apagar. Ela percebeu que eu estava olhando e virou o rosto na minha direção. "Desculpa", disse ela, a voz rouca. "Eu nem agradeci direito. Você salvou minha vida." Senti um nó na garganta. "Não precisa agradecer." "Preciso sim. Você podia ter só ligado para a polícia e ido embora. Mas não. Você pulou naquela água. Você lutou por mim sem me conhecer." Fiquei sem saber o que responder. Não era o tipo de pessoa que sabia receber agradecimentos. Passei a vida toda fazendo as coisas quieto, sem esperar reconhecimento. Era estranho ter alguém falando assim comigo. "Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa", murmurei. Isabela soltou um riso baixo, sem alegria. "Não, não teriam. A maioria das pessoas teria ligado para a polícia e ficado esperando de longe, com medo, com receio de se envolver. Mas você não. Você entrou naquele rio sem nem pensar duas vezes." Ela pausou, olhando para as próprias mãos. "Minha irmã sempre dizia que ainda existem pessoas boas no mundo. Eu tinha parado de acreditar nisso. Até hoje. Não sabia o que dizer. Então não disse nada. Só continuei dirigindo, sentindo o peso daquelas palavras. Passamos por Porangatu, quando o sol já estava alto no céu. A cidade acordava devagar, comércio abrindo, gente nas calçadas, o movimento típico de interior. Parei num posto de gasolina na entrada da cidade. Precisava abastecer e, sinceramente, precisava de um café decente. Aquele da garrafa térmica era uma desgraça. "Vou abastecer e tomar um café. Você quer comer alguma coisa?" perguntei. Isabela hesitou. "Eu não tenho dinheiro. Minha bolsa ficou no carro." "Esquece o dinheiro. Você precisa comer. Não tomou café da manhã, não jantou ontem e passou a noite toda apanhando e quase se afogando. Não me vem com história." Ela me olhou surpresa e então um sorriso pequeno, quase tímido, apareceu no canto da boca dela. "Você é meio mandão, né? Só quando precisa ser." Descemos do caminhão. O ar estava quente agora, seco, com aquele cheiro de asfalto e combustível misturado. Fui até o caixa, paguei o abastecimento e pedi 2 cafés com leite e 4 pães de queijo. A moça do balcão, uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, olhou para Isabela e depois para mim com uma expressão maternal. "A menina tá bem, meu filho. Tá com uma cara. Ela passou a noite mal. Tá indo para Goiânia comigo." Expliquei sem entrar em detalhes. A senhora pegou os pães ainda quentinhos direto do forno e colocou numa sacola de papel. "Bota ela para descansar. Moça nova dessas não pode ficar se acabando assim, não." Agradeci e voltei para o caminhão com o café e os pães. Isabela comeu devagar, mordendo os pedaços pequenos, como se tivesse medo de que a comida fosse sumir. Vi que ela estava com fome, muita fome, mas tentava esconder. Orgulho, talvez. Ou apenas o costume de quem passou tempo demais tendo que se contentar com pouco. "Come direito", falei, empurrando mais um pão na direção dela. "Tem mais se você quiser." Ela obedeceu e aos poucos foi relaxando. Comeu 3 pães de queijo e tomou o café inteiro. Quando terminou, suspirou fundo e encostou a cabeça no banco, fechando os olhos. "Fazia tempo que eu não comia alguma coisa com gosto", disse quase para si mesma. Voltamos para a estrada. O Scania roncava firme, engolindo quilômetros. Passamos por vilarejos pequenos, roças, fazendas isoladas. O cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Paisagem seca, árvores retorcidas, terra vermelha. Foi depois de Uruaçu que Isabela começou a falar de novo. Dessa vez, não sobre o trauma, mas sobre a vida. "Eu nasci em Posse, lá no nordeste de Goiás.
Cidade pequena, pobre, daquelas que todo mundo conhece todo mundo e fofoca é moeda de troca. Ela sorriu de leve, mas era um sorriso triste. Minha família era simples. Meu pai trabalhava na roça. Minha mãe fazia faxina nas casas das madames da cidade. A gente não tinha muito, mas era feliz, sabe? Eu lembro de acordar cedo e ajudar minha mãe a fazer bolo para vender. A gente ria, conversava, tinha paz. Ela pausou, olhando pela janela. Quando eu tinha 17 anos, conheci o Fernando numa festa. Ele era de fora, de Goiânia. Veio visitar uns parentes na cidade. Era bonito, bem vestido, educado. Falava diferente da gente. Dizia que ia me tirar daquela vida, me dar um futuro melhor. A voz dela ficou mais baixa. Meus pais não gostaram dele. Meu pai dizia que tinha algo errado, que homem de cidade grande não vinha para o interior atrás de moça pobre por bem. Mas eu não escutei. Achava que meu pai era careta, que não entendia. Achava que estava apaixonada. Isabela enrolou a barra da jaqueta entre os dedos. Casei com ele 2 meses depois. Fugi de casa. Meus pais me deserdaram. Disseram que eu tinha feito a pior escolha da vida. Minha mãe chorou tanto que ficou doente. E eu fui embora mesmo assim, achando que estava fazendo a coisa certa. Ela soltou um suspiro pesado. No começo foi bom. Fernando trabalhava numa empresa de logística, ganhava bem, me botou para estudar, disse que eu ia terminar o ensino médio e depois fazer faculdade. Eu me senti importante, sabe? Pela primeira vez na vida, eu senti que valia alguma coisa. Mas então, a voz dela mudou, ficou dura. Só que isso não durou muito. Depois que a gente se casou oficialmente, ele começou a mudar, devagar. No começo era só ciúmes. Não gostava que eu conversasse com homens na rua. Não queria que eu usasse roupa curta. Ficava bravo se eu demorava no mercado. Eu achava que era só insegurança, que ia passar. Isabela balançou a cabeça. Mas foi piorando. Ele começou a me proibir de sair sozinha. Controlava meu celular, lia minhas mensagens, criou senhas nas minhas redes sociais. Dizia que era para me proteger, que o mundo lá fora era perigoso, que ele era o único que se importava de verdade comigo. Sentia a raiva subindo no peito. Conhecia esse tipo de história. Já tinha ouvido variações dela nas estradas. Mulheres fugindo, homens perseguindo, ciclos de violência que pareciam não ter fim. Eu tentei sair a primeira vez faz 2 anos. Juntei um dinheiro escondido e fugi para a casa de uma amiga. Mas ele me achou em 3 dias. Bateu na porta, chorou, pediu perdão de joelhos, prometeu que ia mudar. E eu voltei. Como uma idiota, eu voltei. A voz dela falhou. Depois disso, ele me trancou, literalmente. Colocou tranca nova na porta. Levava a chave. Eu era prisioneira na minha própria casa. Só saía quando ele deixava, sempre com ele do lado. Eu não tinha amigos, não tinha ninguém. Ele tinha conseguido me isolar completamente. Isabela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. E o pior é que eu acreditava nele. Acreditava quando ele dizia que ninguém ia me amar como ele amava, que eu era difícil, problemática, que ninguém ia me aguentar, que eu tinha sorte de ter alguém como ele. Ela riu, mas era um riso amargo. Levei tempo para entender que aquilo não era amor, era prisão, era tortura. E que eu ia morrer se continuasse ali. Fiquei em silêncio, digerindo tudo aquilo. Pensando em como é fácil julgar de fora, dizer por que ela não saiu antes, sem entender a complexidade, a manipulação, o medo que paralisa. Você não é idiota, falei finalmente. Você era jovem, sozinha, manipulada por alguém que sabia exatamente como te controlar. Isso não te faz fraca, te faz humana. Isabela me olhou com os olhos marejados. Você não acha que eu fui burra? Não. Acho que você foi corajosa. Você saiu. Mesmo com medo, mesmo sem ter para onde ir, você saiu. Muita gente não consegue fazer isso. Ela ficou me encarando por um momento longo e então algo mudou no rosto dela. A tensão que ela carregava nos ombros, no maxilar, começou a ceder um pouco. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por não me julgar. Não respondi. Só estendi a mão e toquei o ombro dela de leve, num gesto que queria dizer,
você não está sozinha. E ela entendeu. Ficamos em silêncio de novo, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem tinha começado a construir uma ponte. Frágil ainda, mas real. Eu não sabia direito o que estava sentindo. Só sabia que tinha algo mudando dentro de mim. Algo que eu não sentia fazia tempo. Tinha passado os últimos anos da minha vida sozinho, fechado, acostumado com a solidão da estrada. Nunca tinha me importado muito com isso. Achava que era meu destino, que algumas pessoas nasciam para ficar sozinhas. Mas ali, com Isabela ao meu lado, contando pedaços da vida dela, compartilhando dores que eu nem imaginava que existiam, eu sentia algo começando a se mexer dentro do peito. Algo que parecia uma porta se abrindo depois de anos trancada. Passei por Jaraguá quando o sol estava começando a descer. As sombras ficaram mais longas, a luz mais suave. Isabela tinha pegado no sono, a cabeça encostada na janela, os braços cruzados sobre o peito. Ela parecia tão pequena, tão frágil, que me deu vontade de parar o caminhão e cobrir ela com a manta de novo. Mas não fiz isso. Só continuei dirigindo devagar, tentando não fazer curvas bruscas, não frear forte, deixando ela descansar. E enquanto dirigia, comecei a pensar na minha própria vida. 34 anos, solteiro, sozinho. Nunca tinha tido um relacionamento sério. Algumas ficadas aqui e ali, coisas passageiras em bares de beira de estrada, mas nada que durasse. Nada que significasse algo de verdade. Minha mãe costumava dizer que eu tinha medo de me entregar, que eu guardava tudo muito para dentro, que não deixava ninguém chegar perto. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse passado tanto tempo me protegendo que esqueci como era se abrir. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu queria. Queria conhecer aquela mulher. Queria ouvir mais histórias dela. Queria estar perto, não por obrigação, mas porque algo dentro de mim pedia isso. Era estranho, assustador até, mas era real. Isabela acordou quando estávamos chegando em Goiânia. Ela esfregou os olhos, desorientada por um momento, e então se lembrou de onde estava. Quanto tempo eu dormi? Umas 3 horas. Ela arregalou os olhos. Sério? Nossa, desculpa. Desculpa por quê? Você precisava descansar. Ela sorriu de leve e olhou pela janela. As primeiras construções da cidade começavam a aparecer. Prédios, casas, trânsito aumentando. A gente está chegando? Tá. Você lembra o endereço da sua amiga? Isabela pegou o celular, que tinha secado durante a viagem, e ligou. Conversou baixinho por alguns minutos. Anotou o endereço num papel e desligou. Ela mora no setor Bueno. Disse que está esperando eu chegar. Segui as orientações do GPS e 20 minutos depois estávamos na frente de um prédio simples, de classe média, na zona sul da cidade. Estacionei o Scania na rua e desliguei o motor. Isabela ficou parada, olhando para frente, sem fazer menção de sair. Eu não sei como agradecer tudo que você fez, disse ela, a voz embargada. Você salvou minha vida, me deu comida, me trouxe até aqui e nem me conhece. Isabela. Não, deixa eu falar. Ela virou para mim, os olhos brilhando. Eu passei tanto tempo acreditando que o mundo era só ruim, que não tinha ninguém bom, que eu tinha que me virar sozinha para sempre. E aí você apareceu, do nada, pulou naquele rio, segurou minha mão, me ouviu. Ela limpou uma lágrima. Você me lembrou que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Senti um aperto no peito. Não sabia o que dizer, não tinha palavras para aquilo. Então fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei um papel, anotei meu número de telefone e dei para ela. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, liga para mim, não importa a hora. Isabela pegou o papel e olhou para ele como se fosse algo precioso. Você está falando sério? Completamente. Aí ela dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso da jaqueta. Obrigada, Miguel. E então, antes que eu pudesse reagir, ela se inclinou e me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, daqueles que a gente dá quando precisa se segurar em alguém para não cair. Retribuí o abraço, sentindo o cheiro do shampoo barato do posto de gasolina misturado com o cheiro dela.
E por um momento, só um momento, senti que estava exatamente onde deveria estar. Quando ela se afastou, os olhos dela brilhavam. Eu vou ligar, prometo. Tá bom. Isabela desceu do caminhão, pegou a pequena mochila que a amiga tinha levado para ela no meio da tarde e ficou parada na calçada, olhando para mim. Liguei o motor do Scania, acenei pela janela e então fui embora, sentindo um vazio estranho no peito, como se tivesse deixado algo importante para trás. Continue e alongue o próximo. Capítulo 5. O vazio que pesa, mais que a carga. Os próximos dias foram estranhos. Terminei a entrega em Anápolis sem grandes problemas. Descarreguei os grãos no armazém da cooperativa, peguei os papéis assinados e voltei para Goiânia. Peguei uma carga nova, fertilizantes para levar até Palmas, e voltei para a estrada. Rotina, o mesmo de sempre. Mas não era o mesmo de sempre. Pela primeira vez em anos, eu me sentia inquieto dentro do caminhão. Aquela cabine que sempre tinha sido meu refúgio, meu lugar de paz, agora parecia vazia demais, silenciosa demais. O assento do passageiro, que sempre esteve desocupado sem que isso me incomodasse, agora parecia gritar a ausência de alguém. Eu pegava o celular toda hora, checando se tinha alguma mensagem. Nada. Isabela não tinha ligado, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. Tentei me convencer de que era bom, que ela estava seguindo a vida dela, se recuperando, reconstruindo, que era isso que eu queria, que eu tinha feito minha parte e pronto. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Eu queria que ela ligasse, queria ouvir a voz dela, queria saber se estava bem, se estava segura, se tinha conseguido dormir sem pesadelos. Queria saber se ela também sentia aquele vazio esquisito que eu estava sentindo. Na quarta noite, depois que a deixei em Goiânia, parei num posto de gasolina perto de Gurupi. Era um posto pequeno, daqueles de beira de estrada com meia dúzia de bombas, uma lanchonete meio largada e banheiros que deixavam a desejar. Mas a comida era boa. Feijão tropeiro bem temperado, arroz soltinho, uma carne de panela que desmanchava na boca. Sentei numa mesa de canto, sozinho, comendo devagar. O movimento era fraco, só tinha eu, mais 2 caminhoneiros numa mesa do outro lado, e um casal de velhos que comia em silêncio. Peguei o celular de novo, abri o WhatsApp. Olhei para a lista de contatos. O nome dela não estava lá. Eu não tinha o número dela, só tinha dado o meu, mas eu ficava olhando a tela mesmo assim, como se fosse fazer alguma diferença. Que cara de enterro, rapaz! Levantei os olhos. Um dos caminhoneiros tinha se aproximado, um homem grande, barrigudo, de uns 50 anos, com uma barba grisalha e um boné desbotado da Petrobras. Oi, tô te observando aí parecendo alma penada. Mulher? Não sabia se ria ou se mandava ele para algum lugar. Mas tinha algo na forma descontraída, como ele falou, que me fez relaxar. É complicado. Sempre é, meu filho. Sempre é. Ele puxou uma cadeira sem pedir licença e sentou na minha frente. Celso, 28 anos de estrada. Já rodei esse país de ponta a ponta 3 vezes. E se tem uma coisa que eu aprendi é que caminhoneiro apaixonado é a criatura mais patética que existe. Eu ri sem querer. Não tô apaixonado. Só conheci a moça faz uns dias. Ah, é? E por que você tá aí com essa cara de cachorro sem dono? Não respondi. Não tinha resposta. Celso pegou um palito de dente e ficou mexendo nos dentes enquanto me observava com aquele jeito de quem já tinha visto tudo na vida. Deixa eu te contar uma coisa, rapaz. Eu fui casado, 22 anos. Mulher boa, honesta, me deu 3 filhos. E eu adorava ela. Mas sabe o que acabou com o casamento? Fiz que não com a cabeça. Essa estrada maldita. Eu passava mais tempo aqui dentro do caminhão do que em casa. Chegar, descarregar, pegar outra carga, sair de novo. Fim de semana? Que fim de semana? Feriado? Nunca tinha. Aniversário dos filhos? Perdi a metade. Natal, Ano Novo? Passava na estrada. Ele balançou a cabeça. Minha mulher aguentou enquanto pode. Mas chegou uma hora que ela cansou.
Disse que não ia mais criar os filhos sozinha, que não ia mais dormir sozinha, que não ia mais passar datas importantes sem o marido do lado. E me deu um ultimato. Ou eu largava o caminhão, ou ela largava de mim. Celso pausou, olhando para o nada. Eu escolhi o caminhão. Achei que ela estava exagerando, que ia voltar atrás. Mas não voltou. Se separou de mim, levou os meninos, refez a vida. Hoje ela está casada de novo, com um professor, cara que chega em casa todo dia às 5 da tarde, janta com a família, ajuda os filhos na lição. Tudo que eu nunca fui. A voz dele ficou mais baixa. E eu tô aqui, 52 anos, sozinho, dormindo em cabine de caminhão, comendo em marmitex, sem ninguém me esperando em casa, sem ninguém ligando para saber se cheguei bem, sem ninguém. Ele me olhou diretamente nos olhos. Então fica o conselho, rapaz. Se você encontrou alguém que faz você sentir algo, não deixa escapar, porque essa estrada aqui, ela tá sempre aqui. Mas pessoas a gente perde rápido. E então ele se levantou, bateu no meu ombro e voltou para a mesa dele. Fiquei ali sentado por um tempo, digerindo aquelas palavras, pensando na minha vida, nos últimos 12 anos sozinho, na casa vazia, nas refeições solitárias, nos aniversários que passaram sem comemoração, nos natais que passei na estrada. Será que eu queria isso para os próximos 20 anos, para os próximos 30? Peguei o celular de novo. Dessa vez, abri a agenda e olhei para os meus próprios contatos. Eram poucos, muito poucos. Alguns clientes, 2 ou 3 colegas caminhoneiros, um primo distante. E só. Não tinha amigos de verdade, não tinha família próxima. Minha mãe tinha morrido, meu pai tinha ido embora quando eu era criança. Não tinha irmãos, não tinha ninguém. Era isso que eu era? Um homem de 34 anos que não tinha ninguém no mundo? Senti um aperto no peito, uma tristeza profunda, antiga, que eu tinha empurrado para baixo do tapete durante anos. Paguei a conta, voltei para o caminhão e liguei o motor. Mas em vez de seguir viagem, fiquei ali parado com o Scania ligado em ponto morto, olhando para o céu escuro através do para-brisa. As estrelas estavam lindas, claras, brilhantes, mas me faziam sentir pequeno, insignificante. Foi quando o celular tocou. Peguei ele tão rápido que quase deixei cair. Olhei para a tela. Número desconhecido. Meu coração disparou. Atendi. Alô? Miguel? Era ela. Isabela. Oi? Oi, Isabela. Tudo bem? Houve uma pausa do outro lado. Ouvi ela respirando. Eu tô bem. Mais ou menos. Eu estava pensando se podia conversar. Claro, claro que pode. Tô aqui. Pode falar. Outra pausa. E então ela começou a falar. E eu percebi que a voz dela estava tremendo. Eu não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo ele. Vejo aquela água. Vejo ele me empurrando. E eu acordo assustada, suando com o coração disparado. Senti uma pontada no peito. Isabela. Eu tentei ser forte. Tentei fingir que tá tudo bem. Mas não tá. Eu tô com medo o tempo todo. Com medo de sair na rua. Com medo de que ele apareça. Minha amiga tem sido incrível, mas eu não quero ser um peso para ela, sabe? Ela tem a vida dela, o trabalho dela, e eu tô aqui, ocupando espaço, tendo crises no meio da noite. A voz dela falhou. Eu não sei o que fazer, Miguel. Eu não sei como voltar a viver. Fechei os olhos, respirei fundo, e então falei com toda a calma que consegui juntar. Isabela, escuta, o que você passou foi horrível. Traumático, e não tem jeito certo de lidar com isso. Não tem prazo. Você vai precisar de tempo e de ajuda. Eu sei, minha amiga quer que eu procure um psicólogo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem posto de saúde, SUS, tem atendimento gratuito. Eu posso te ajudar a procurar. Você faria isso? Faria, claro que faria. Ouvi ela soltando um suspiro longo, trêmulo. Por que você é tão legal comigo? A gente mal se conhece, porque todo mundo merece ter alguém do lado, Isabela. Todo mundo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se a gente só precisasse sentir a presença um do outro, mesmo que fosse através do telefone. Você tá onde?
Ela perguntou finalmente. Num posto perto de Gurupi, indo para Palmas. Você viaja muito, né? É minha vida, desde os 22. Não fica cansativo ficar sempre sozinho? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei sem saber o que responder por um momento. Eu achava que não, falei finalmente. Achava que era do jeito que eu gostava, mas ultimamente eu não sei mais. Por quê? Hesitei. Não era o tipo de coisa que eu costumava falar. Não era o tipo de pessoa que abria o jogo assim, mas tinha algo na voz dela, na forma como ela tinha se aberto comigo, que me fazia querer ser sincero também. Porque eu conheci alguém que me fez perceber que talvez eu não queira ficar sozinho para sempre. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. E então ela falou tão baixo que quase não ouvi. Eu também. Meu coração deu um salto. Não sabia o que aquilo significava. Não sabia se era só gratidão ou se era algo mais. Mas não importava. Naquele momento, só importava que a gente estava ali, um do outro lado da linha, compartilhando algo real. Miguel? Sim, você pode ligar para mim às vezes? Quando tiver um tempo. Eu acho que me faz bem conversar com você. Sorri, mesmo sabendo que ela não podia ver. Posso? Vou ligar todo dia se você quiser. Todo dia é muito. Então me diz quando você quer. Ela riu. Pela primeira vez desde que atendeu, ela riu. E aquele som foi como um raio de sol atravessando nuvem de tempestade. Que tal dia sim? Dia não? Fechado. Conversamos por mais uns 15 minutos. Sobre coisas bobas, sobre a comida horrível do posto, sobre o céu estrelado, sobre as músicas que a gente gostava. Nada profundo, nada pesado. Só conversa. E foi bom. Foi muito bom. Quando finalmente desligamos, eu estava sorrindo. Sorrindo de verdade, do tipo que doía nos cantos da boca de tão genuíno. Liguei o Scania de novo e voltei para a estrada. Mas agora era diferente. A cabine não parecia mais tão vazia. A solidão não pesava tanto. Porque eu sabia que em algum lugar, em Goiânia, tinha uma pessoa que estava pensando em mim. Uma pessoa que queria conversar comigo. Uma pessoa que, de alguma forma estranha e inesperada, tinha entrado na minha vida e mudado tudo. 2 dias depois, liguei para ela de novo. Estava parado em Palmas, esperando a descarga. Conversamos por 40 minutos. Ela me contou que tinha conseguido marcar consulta com uma psicóloga no posto de saúde, que estava começando a sair de casa de novo, aos poucos, que tinha ido numa padaria perto do apartamento da amiga e tinha comido um pão de queijo que ela jurou que era melhor que o do posto de Porangatu. Rimos, e eu percebi que rir com ela era fácil, natural. 3 dias depois, foi ela quem ligou, de madrugada, 3 da manhã. Eu estava dormindo na cabine, parado num posto em Balsas, quando o celular tocou. Atendi meio zonzo. Alô? Miguel, desculpa ligar essa hora. Eu tive um pesadelo. A voz dela estava trêmula, assustada. Tudo bem. Eu tô aqui. Conta pra mim. E ela contou. Sobre o sonho onde ela estava se afogando de novo. Só que dessa vez, eu não chegava a tempo. Sobre acordar suando, gritando e assustar a amiga. Sobre o medo de dormir de novo. Fiquei com ela na linha por mais de 1 hora, conversando, acalmando, contando histórias bobas da estrada para distraí-la. E aos poucos a respiração dela foi ficando mais calma, mais regular. Obrigada, ela sussurrou. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre, mas eu tento. Miguel? Quando você volta para Goiânia? Olhei para o calendário que tinha colado no painel. Daqui a 5 dias. Por quê? Ela hesitou. Você gostaria de tomar um café? Comigo e com minha amiga? Eu queria te apresentar ela. Ela quer conhecer o cara que me salvou. Senti um sorriso enorme se abrindo no meu rosto. Eu adoraria. Sério? Sério. Ouvi ela soltando um suspiro de alívio do outro lado. Então tá combinado. Desligamos pouco depois, mas eu não consegui voltar a dormir. Fiquei deitado ali, olhando para o teto da cabine, pensando nela. Pensando em como era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo sentir aquilo.
Aquela ansiedade boa, aquela expectativa, aquele frio na barriga que eu não sentia desde a adolescência. Será que estava me apaixonando? Será que era possível se apaixonar assim, tão rápido, por alguém que eu mal conhecia? Ou será que não era sobre tempo? Será que era sobre conexão? Sobre encontrar alguém que te entende, que te vê de verdade, mesmo quando você ainda não se revelou completamente? Não sabia a resposta. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo eu estava sentindo algo além de vazio. Estava sentindo esperança. E isso assustava e animava na mesma medida. Os próximos 5 dias passaram devagar. Cada quilômetro rodado parecia uma eternidade. Eu contava as horas para o café com Isabela. Pensava em como ia ser vê-la de novo. Se ia ser estranho, se ela ia estar diferente, se eu ia saber o que dizer. Mas, no fundo, eu sabia que não importava, porque só de estar perto dela já era suficiente. Quando finalmente cheguei em Goiânia, no final da tarde daquele 6º dia, meu coração estava acelerado. Tomei banho numa pousada, coloquei uma roupa limpa, a melhor que eu tinha, que não era grande coisa, e fui para o café. Era numa padaria pequena no setor Bueno, a mesma que Isabela tinha mencionado. Cheguei 10 minutos adiantado, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. E então vi ela. Estava sentada numa mesa perto da janela, ao lado de uma mulher loira de uns 30 anos, a amiga, presumivelmente. Isabela usava uma blusa simples, branca, e o cabelo estava solto caindo sobre os ombros. Quando me viu, ela sorriu, e aquele sorriso iluminou o dia inteiro. Caminhei até a mesa, tentando não parecer tão nervoso quanto estava. Oi, Miguel. Isabela se levantou e me abraçou. Foi rápido, mas intenso. Essa é a Júlia, minha amiga. Júlia me cumprimentou com um sorriso caloroso. Então você é o herói. Isabela não para de falar de você. Senti meu rosto esquentar. Não sou herói. Só fiz o que qualquer um faria. Não, Júlia disse séria agora. Não faria. Você salvou a vida dela. E isso não é pouca coisa. Sentei com elas. Pedimos café, pão de queijo, bolo e conversamos. Por horas. Sobre tudo e sobre nada. E foi bom. Foi leve. Foi como se a gente fosse amigos há anos. E quando olhei para Isabela, rindo de alguma piada boba que Júlia tinha contado, com os olhos brilhando de verdade, eu soube. Eu estava caindo. E não tinha mais como voltar. Continuei e alongue o próximo capítulo 6. Raízes que crescem no asfalto. As semanas seguintes se transformaram numa rotina nova, estranha e ao mesmo tempo reconfortante. Eu continuava rodando. Goiânia, Brasília, Palmas, Alto Araguaia, de volta para Goiânia. As cargas mudavam. Grãos, fertilizantes, peças de tratores, ração. Mas agora tinha algo diferente. Tinha ela. Isabela e eu conversávamos quase todo dia. Às vezes eram ligações curtas, 5 minutos entre uma descarga e outra. Às vezes eram conversas longas de madrugada, quando ela não conseguia dormir, e eu estava parado em algum acostamento esperando o dia amanhecer. Ela me contava sobre as sessões com a psicóloga, sobre os pesadelos que ainda vinham, mas estavam ficando menos frequentes, sobre pequenas vitórias, como sair sozinha até o mercado pela primeira vez sem ter um ataque de pânico. E eu contava sobre a estrada, sobre o pôr do sol alaranjado que tinha visto em Cristalina, sobre o caminhoneiro que tinha me ajudado a trocar um rolamento quebrado em plena madrugada, sobre a criança que tinha acenado para mim de dentro de um carro e ficado toda feliz quando buzinei de volta. Eram conversas simples, cotidianas, mas tinham um peso, uma intimidade que ia além das palavras. Sempre que eu voltava para Goiânia, o que acontecia a cada 10, 12 dias, a gente se via. Às vezes era só um café rápido. Outras vezes eu conseguia encaixar uma tarde livre e a gente ia caminhar no Parque Vaca Brava, ou sentava num banco da Praça Cívica só conversando enquanto via o movimento das pessoas. Júlia, a amiga de Isabela, virou cúmplice nossa.
Ela sempre dava um jeito de ter um compromisso quando eu aparecia, deixando a gente sozinhos. E eu era grato por isso, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta. Foi num desses encontros, quase um mês e meio depois daquela madrugada no Rio, que as coisas mudaram de verdade. Estávamos sentados num banco de praça, comendo pipoca que compramos de um vendedor ambulante. O sol estava se pondo, tingindo o céu de rosa e laranja. Crianças corriam por perto, soltando pipa. Casais caminhavam de mãos dadas. Tudo parecia pacífico, normal. Isabela estava quieta, olhando para o horizonte. Percebi que ela tinha aquela expressão que sempre vinha quando estava pensando em algo pesado. "Tá tudo bem?" perguntei. Ela demorou para responder. Ficou olhando para as próprias mãos, mexendo nos dedos. "Miguel, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que você faz isso?" Franzi a testa. "Fazer o quê?" "Isso. Vir me ver sempre que pode. Ligar toda hora. Me ouvir falar dos meus problemas, dos meus medos. Você não precisa fazer nada disso. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Já me salvou, já me ajudou. Podia ter seguido sua vida e me esquecido." Havia uma vulnerabilidade na voz dela que me apertou o peito. "Mas você não seguiu." Ela continuou. "Você ficou, e eu não entendo por quê." Fiquei em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Não era bom com palavras. Nunca tinha sido, mas tinha que tentar. "Eu faço porque eu quero", falei finalmente. "Não por obrigação, não por pena, mas porque você importa para mim, Isabela." Ela me olhou, os olhos brilhando. "Importo? Importa muito." Vi a respiração dela mudar, ficar mais rápida. "Miguel, eu não quero que você se sinta obrigado a ficar aqui por causa do que aconteceu. Não quero ser um fardo." "Você não é um fardo." "Mas eu tenho tanto problema, tanto trauma, tanto medo. Eu acordo de madrugada gritando, tenho crises de ansiedade do nada. Ainda tenho pavor de sair sozinha em certos lugares. Eu sou uma bagunça, Miguel. Uma bagunça completa." A voz dela estava quebrando agora. "E você é tão bom, tão estável, tão gentil. Você merece alguém que não seja quebrado desse jeito." Senti algo se apertar no meu peito. Virei o corpo completamente na direção dela e peguei as mãos dela entre as minhas. Elas estavam frias, tremendo. "Isabela, escuta, todo mundo é quebrado de algum jeito. Todo mundo. Eu também sou. Você não me vê quebrado porque eu aprendi a esconder, a empurrar tudo para dentro. Mas eu tô cheio de rachaduras, acredita?" Ela balançou a cabeça. "Não é a mesma coisa." "É sim. Pode ser de formas diferentes, mas é. Eu passei a vida toda sozinho, Isabela, fugindo de conexões de verdade, construindo muros, achando que era mais seguro não deixar ninguém entrar. E sabe o que isso me deixou? Vazio. Completamente vazio." Respirei fundo. "Até aquela noite. Até te encontrar. Pela primeira vez em anos eu senti algo. Algo real. E não foi pena. Não foi obrigação. Foi conexão. Do tipo que a gente não escolhe, que simplesmente acontece." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Você me fez querer algo mais, Isabela. Me fez querer parar de fugir. E sim, você está passando por coisas difíceis. Tem traumas. Tem medo. Mas sabe o que mais você tem? Coragem, força, uma vontade de recomeçar que é maior do que qualquer coisa." Segurei as mãos dela com mais firmeza. "Então para de achar que você é um fardo, porque você não é. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo." Isabela soluçou e se jogou nos meus braços, me abraçando com força. Eu a segurei, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, e pela primeira vez falei em voz alta o que vinha sentindo havia semanas. "Eu gosto de você, Isabela, muito, de um jeito que eu não sei explicar direito, mas que é real." Ela se afastou um pouco, o suficiente para me olhar nos olhos. O rosto dela estava molhado de lágrimas, mas tinha um brilho ali, uma esperança. "Eu também gosto de você, Miguel. Eu tento não gostar, tento me convencer que é só gratidão, que é cedo demais, que eu não tô pronta para nada. Mas é mentira. Eu gosto de você.
De verdade, meu coração disparou. Levantei a mão e limpei as lágrimas do rosto dela com o polegar. Então a gente para de lutar contra isso. A gente vai devagar, no tempo que você precisar, sem pressa. Mas a gente para de fingir que não sente. Ela assentiu, um sorriso pequeno e tímido aparecendo no canto da boca. Devagar? Devagar. Promete? Prometo. E então, ali no banco da praça, com o céu pintado de cores quentes e o barulho da cidade ao redor, a gente se abraçou de novo. E pela primeira vez, aquele abraço não era só conforto ou apoio, era promessa. As coisas mudaram depois daquela conversa, mas de forma sutil. Não foi explosivo, não foi dramático. Foi como água encontrando seu caminho. Devagar, natural, inevitável. Eu continuava viajando, mas agora Isabela era parte constante dos meus dias. Mandava fotos das paradas que fazia. Ela mandava fotos das coisas pequenas. Um prato de comida que tinha feito, um livro que estava lendo, o gato da vizinha de Júlia que vivia aparecendo na janela. Às vezes, quando eu estava muito tempo sem voltar para Goiânia, ela ficava meio tristonha. Eu sentia pela voz, e aquilo me matava. Comecei a recusar viagens muito longas, pegar só as cargas que me mantinham no circuito Goiás-Tocantins, Distrito Federal. Perdia dinheiro com isso, mas não me importava. Tinha coisas mais importantes agora. Foi Júlia quem primeiro verbalizou o óbvio, numa das vezes que tomamos café juntos. Eu, Isabela e ela. Vocês dois já assumiram que estão namorando ou vão continuar nessa enrolação? Isabela ficou vermelha. Eu quase engasguei com o café. Júlia! Isabela protestou. O quê? Vocês acham que enganam alguém? Ficam de chamego toda hora, vivem grudados quando estão juntos, falam ao telefone todo santo dia. Isso tem nome, gente. Olhei para Isabela. Ela olhou para mim. E então, os dois começamos a rir, meio sem graça, meio aliviados. Ela tem razão, falei. A gente está enrolando. Isabela mordeu o lábio, ainda sorrindo. É que eu tenho medo. Medo de estragar. Medo de não estar pronta. Peguei a mão dela por cima da mesa. A gente não precisa ter tudo resolvido para começar, Isabela. A gente só precisa querer tentar. E você quer. Muito. Ela respirou fundo e então sorriu. Aquele sorriso dela que iluminava tudo. Eu também quero. E foi assim. Numa padaria simples do setor Bueno, com Júlia batendo palmas e fazendo piadinha, que eu e Isabela finalmente assumimos o que já era óbvio fazia tempo. A gente estava juntos, mas a vida, como sempre, não era só felicidade. 2 semanas depois de começarmos a namorar oficialmente, o pesadelo voltou. Eu estava em Uruaçu quando Isabela me ligou, no meio da tarde, a voz completamente diferente. Tensa, assustada. Miguel. Oi, amor. Tudo bem? Ele me achou. Meu sangue gelou. Como assim? Fernando. Ele me mandou mensagem. De um número novo. Disse que sabe onde eu tô. Que me viu ontem na padaria. Que eu não vou escapar. Senti a raiva subindo como lava. Cadê você agora? Em casa. Da Júlia. Ela tá aqui comigo. A gente trancou tudo. Vocês ligaram pra polícia? Liguei. Eles disseram que vão aumentar o patrulhamento na área, mas que sem flagrante não podem fazer muita coisa. A medida protetiva tá ativa, mas... A voz dela falhou. Mas você sabe que papel não impede nada. Ela começou a chorar. Eu tô com tanto medo, Miguel. Tanto medo. Ele vai me matar. Eu sei que vai. Não vai. Eu não vou deixar. Mas você não tá aqui. E ele tá. Ele tá em algum lugar aí fora. Me vigiando, esperando. Olhei para o GPS. Uruaçu ficava a pouco mais de 2 horas de Goiânia se eu corresse. Isabela, escuta. Eu vou aí, agora. Vou largar tudo e ir. Vocês duas ficam trancadas, não abrem a porta para ninguém. Eu tô chegando. Miguel, você não precisa... Preciso sim, fica aí. Eu tô indo. Desliguei, liguei para o cliente explicando que tinha uma emergência familiar, liguei o Scania e pisei fundo. Quebrei todos os limites de velocidade. Passei por radares sem me importar, só pensava em chegar. Cheguei em Goiânia em 1h40. Estacionei o caminhão em qualquer lugar e subi correndo as escadas do prédio de Júlia.
Quando Isabela abriu a porta, ela se jogou nos meus braços e começou a chorar compulsivamente. Tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Tá tudo bem. Júlia estava pálida, sentada no sofá com o celular na mão. A polícia passou aqui faz meia hora. Disse que vão aumentar a ronda. Mas eu não sei se isso adianta. Não adianta, falei, mais duro do que pretendia. Esse tipo de gente não tem medo de polícia. Ele só vai parar quando for preso de verdade ou quando... Parei. Não terminei a frase. Mas todas nós sabíamos o que eu ia dizer. Quando matasse ela, ou quando alguém o impedisse de forma definitiva. Passei a noite ali. Dormi no sofá, meio acordado, de ouvido alerta para qualquer barulho estranho. Isabela mal conseguiu dormir. Vinha até a sala de madrugada, se deitava do meu lado no sofá, e eu ficava com o braço em volta dela, até ela relaxar um pouco. No dia seguinte, tomei uma decisão. Isabela, você não pode ficar aqui. Ela me olhou assustada. O que você quer dizer? Ele sabe onde você está, sabe sua rotina, sabe tudo. Você não está segura aqui. Mas para onde eu vou? Respirei fundo. Vem comigo. Ela piscou sem entender. Como assim? Vem comigo. Na estrada. Você fica no caminhão comigo. A gente roda. Fica longe daqui. Ele não vai conseguir te encontrar se você estiver sempre em movimento. Miguel, isso é loucura. Bar é a única forma de te manter segura. Pelo menos até a polícia prender ele. Ou até a gente encontrar outro jeito. Júlia, que estava ouvindo calada, falou. Ele tem razão, Isa. Aqui você é alvo fácil. Na estrada com o Miguel, você fica invisível. Isabela olhou para mim, os olhos cheios de dúvida. Mas sua vida... Seu trabalho, minha vida é você agora, e trabalho eu arrumo, sempre arrumei. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e então, devagar, assentiu. Tá bom, eu vou. E foi assim que Isabela dos Santos entrou de vez na minha vida, não como passageira temporária, mas como parte permanente da minha jornada. P. Continue e alongue o próximo, capítulo 7. A estrada, como refúgio. Os primeiros dias foram uma adaptação estranha para os dois. Isabela nunca tinha passado mais do que algumas horas dentro de um caminhão. Agora estava vivendo ali, dormindo naquele colchão estreito atrás dos bancos, comendo em marmitex de beira de estrada, tomando banho em vestiários de postos de gasolina que cheiravam a desinfetante barato, trocando de roupa em espaços apertados, usando o retrovisor como espelho. Era uma vida dura, crua, sem romantismo. Mas, estranhamente, ela se adaptou. Nos primeiros dias, percebi que ela ficava tensa toda vez que parávamos em algum lugar. Os olhos dela varriam o ambiente constantemente, procurando rostos conhecidos, sinais de perigo. Qualquer homem de estatura parecida com a do Fernando a fazia se encolher. Qualquer som alto a fazia pular. Eu entendia. O trauma estava fresco, a ferida ainda aberta, mas aos poucos, quilômetro após quilômetro, comecei a perceber mudanças. Isabela começou a relaxar, não completamente. Ainda tinha os momentos de pânico, os pesadelos noturnos, as crises de ansiedade que vinham do nada. Mas tinha algo na estrada, no movimento constante, na paisagem sempre mudando, que parecia acalmá-la. É estranho, ela me disse uma noite, enquanto estávamos parados num acostamento perto de Niquelândia, olhando as estrelas pelo para-brisa. Eu sempre tive medo de ficar sozinha, mas aqui com você, no meio do nada, eu me sinto mais segura do que me senti em anos. É porque aqui a gente controla o movimento, respondi. Não fica parado esperando as coisas acontecerem. A gente vai, sempre vai. Ela ficou em silêncio, processando aquilo. Acho que é por isso mesmo. A rotina foi se estabelecendo naturalmente. Acordávamos cedo, antes do sol nascer. Eu preparava café no fogareiro que tinha comprado especialmente para ela. Um desses pequenos, de uma boca só. Não era nada sofisticado, mas fazia o trabalho. Isabela assumiu a tarefa de fazer o café da manhã. Nada elaborado. Pão com manteiga, às vezes um ovo mexido quando conseguíamos comprar ovos frescos, frutas quando passávamos por feiras de beira de estrada.
Durante as viagens, ela ficava sentada no banco do passageiro, olhando a paisagem passar. No começo, ficava quieta, perdida nos próprios pensamentos. Mas com o tempo, começou a falar mais. Apontava coisas que via pela janela. Uma garça branca num açude. Um pôr do sol especialmente bonito. Uma placa de cidade com um nome engraçado. Olha, Passa Quatro! Quem coloca nome de cidade assim? Ela riu uma vez, e aquele riso foi como música para mim. Outras vezes, ela dormia, a cabeça encostada na janela, o corpo relaxado de um jeito que raramente ficava quando estava acordada. Eu diminuía o som do rádio, tomava cuidado com as curvas, tentava fazer a viagem o mais suave possível para não acordá-la. À tarde, quando eu precisava descansar, porque tinha lei de jornada de trabalho que eu precisava respeitar, mesmo sendo autônomo, a gente parava em algum lugar seguro. Às vezes era um posto de gasolina movimentado. Outras vezes era só um acostamento largo com sombra de árvore. Foi nesses momentos de pausa que a gente realmente começou a se conhecer. Isabela me contou sobre a infância dela em Posse, sobre como adorava ajudar a mãe na cozinha, fazer bolos e doces que elas vendiam para ajudar nas despesas. Sobre o pai, um homem duro, mas justo, que trabalhava de sol a sol na roça e voltava para casa exausto, mas sempre com um sorriso para ela. Ele me chamava de Florzinha, ela disse com a voz embargada. Dizia que eu tinha nascido no meio da seca, mas tinha florescido mesmo assim. Você conversa com eles? Perguntei. Com seus pais? Ela balançou a cabeça triste. Não. Depois que eu fugi com o Fernando, eles me cortaram. Disseram que eu tinha feito minha escolha e que agora tinha que viver com as consequências. Tentei ligar algumas vezes no começo, mas meu pai não atendia. Minha mãe atendia e chorava, mas não falava nada. Ela limpou uma lágrima. Acho que eles tinham razão. Eu fiz uma escolha horrível. Joguei tudo fora por um homem que não valia nada. Você era jovem, falei, e estava apaixonada. Todo mundo comete erros. Mas nem todo mundo paga tão caro por eles. Não tinha resposta para aquilo. Então só segurei a mão dela e ficamos ali em silêncio, ouvindo o barulho dos carros passando na estrada. Eu também comecei a me abrir. Contei sobre minha mãe, sobre como ela tinha sido minha única família de verdade. Sobre como ela tinha morrido de câncer rápido demais, sem que eu tivesse tempo de me preparar. Sobre como eu estava na estrada quando recebi a notícia, a mais de 1000 quilômetros de casa, e quando cheguei já era tarde demais. Eu nunca me perdoei por isso, admiti, a voz pesada, por não estar lá nos últimos momentos dela, por ter escolhido uma carga, uma entrega, no lugar de ficar perto. Isabela apertou minha mão. Ela sabia que você amava ela. Tenho certeza disso. Será? Porque eu não sei. Eu nunca fui bom em demonstrar. Sempre fui fechado, travado. Achava que cuidar dela financeiramente era suficiente. Mas não era. Ela precisava de mais do que dinheiro. Precisava de presença. E eu não dei. Senti um nó na garganta. Acho que é por isso que eu vivo na estrada. Porque eu não sei ficar parado. Parar significa pensar. E pensar dói demais. Isabela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de compreensão. Mas agora você não está sozinho. Não precisa fugir mais. E tinha razão. Pela primeira vez em anos, eu não estava fugindo. Estava construindo algo. 3 semanas depois de Isabela começar a viajar comigo, recebemos notícias. A polícia tinha localizado Fernando. Ele estava escondido num sítio no interior de Minas Gerais, na casa de um primo. Tinha sido preso em flagrante por porte ilegal de arma e resistência à prisão. Além disso, tinham conseguido provas suficientes das ameaças e da tentativa de feminicídio. Ele vai ficar preso por um bom tempo. A delegada Luciana me disse pelo telefone. Com sorte, uns 5 anos, talvez mais se conseguirmos provar tudo. Quando contei para Isabela, ela desabou. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo, tão avassalador, que ela simplesmente se sentou no banco do caminhão e chorou por meia hora seguida. Chorou tudo que tinha segurado durante meses. Todo o medo, toda a tensão, todo o trauma.
E eu fiquei ali, segurando ela, deixando que colocasse tudo para fora. Acabou, eu sussurrava. Acabou, amor. Você tá livre. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas e me olhou com uma intensidade que me atravessou. Graças a você. Tudo graças a você. Não foi só eu. Foi você também. Você que teve coragem de sair, de denunciar, de continuar mesmo com tanto medo. Ela balançou a cabeça. Mas sem você eu não teria conseguido. Eu teria desistido. Teria voltado para ele. Ou teria morrido naquele rio. Segurei o rosto dela entre as mãos. Mas não morreu. Tá aqui, viva, livre, e vai reconstruir tudo que ele destruiu. Isabela sorriu através das lágrimas. A gente vai reconstruir, juntos, juntos. E selamos aquilo com um beijo. Não foi nosso primeiro beijo. Já tínhamos trocado alguns, tímidos, cuidadosos, sempre respeitando os limites dela. Mas esse foi diferente. Esse foi um beijo de promessa, de futuro, de recomeço. Com Fernando preso, Isabela podia finalmente respirar. A mudança foi visível. Os pesadelos diminuíram drasticamente. As crises de ansiedade ficaram mais espaçadas. Ela começou a sorrir mais, a rir mais, a ser mais leve. Sabe o que eu quero fazer? Ela me disse uma tarde, enquanto estávamos parados em Paraíso do Tocantins, comendo pastel numa barraquinha de rua. O quê? Quero voltar para Posse. Quero ver meus pais. Olhei para ela surpreso. Tem certeza? Tenho. Eu errei com eles, Miguel. Errei feio, mas eles são meus pais. E eu preciso tentar consertar isso. Preciso pedir perdão, mostrar que eu tô bem agora, que eu sobrevivi. E se eles não quiserem te ver? Ela ficou em silêncio por um momento. Aí pelo menos eu tentei. Pelo menos eu não vou ter esse peso na consciência pro resto da vida. Assenti. Então a gente vai, quando você quiser. Sério? Sério. Posse fica no caminho de várias rotas. A gente dá um jeito de passar por lá. Ela se jogou no meu pescoço, me abraçando forte. Obrigada, obrigada, obrigada. 2 semanas depois, estávamos entrando em Posse. Era uma cidade pequena, do jeito que Isabela tinha descrito. Ruas de paralelepípedo no centro, casas simples, comércio modesto. Tinha aquele ar de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde a vida passa devagar. Isabela estava tensa, as mãos tremiam, mordia o lábio inferior compulsivamente. Eles moram perto da igreja matriz, ela disse, a voz falhando. Rua de trás. Segui as direções dela até pararmos em frente a uma casa pequena, pintada de branco, com um quintal na frente cheio de plantas. Tinha um pé de manga no canto, carregado de frutas. Galinhas ciscavam perto da cerca. Desliguei o motor. O silêncio caiu pesado dentro do caminhão. Você quer que eu vá com você? Perguntei. Isabela respirou fundo, tentando se controlar. Não, eu preciso fazer isso sozinha. Mas você pode esperar aqui? Por favor. Vou ficar aqui. Não vou sair. Ela assentiu, enxugou as lágrimas que já começavam a cair e desceu do caminhão. Fiquei observando enquanto ela caminhava devagar até o portão. Bateu, esperou. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, baixinha, veio atender. Quando viu Isabela, ela congelou. Não conseguia ouvir o que falaram, mas vi a mulher, a mãe de Isabela, presumivelmente, levar as mãos ao rosto. Vi ela começar a chorar, e então vi ela abrir os braços. Isabela se jogou neles, e as duas ficaram ali, abraçadas, chorando no meio do quintal. Um homem apareceu na porta da casa. Alto, magro, de chapéu de palha. O pai, com certeza. Ele ficou parado por um momento, só observando. E então, devagar, caminhou até as duas e envolveu as duas num abraço. Senti um nó na garganta. Precisei desviar o olhar. Isabela ficou lá dentro por quase 2 horas. Quando finalmente saiu, os olhos estavam vermelhos e inchados, mas tinha algo diferente no rosto dela. Algo que eu não tinha visto antes. Paz. Ela entrou no caminhão e me abraçou sem dizer nada. E eu só segurei ela, deixando que aquele momento fosse dela. Eles me perdoaram. Ela disse finalmente, a voz embargada.
Disseram que nunca pararam de me amar, que só estavam com raiva, com medo, mas que sempre quiseram que eu voltasse. Eu sabia que iam. Minha mãe fez bolo, aquele bolo de fubá que eu amava quando criança. Disse que faz todo domingo esperando que algum dia eu apareça. Ela soluçou. E meu pai chorou, Miguel. Ele nunca chora, mas hoje ele chorou. Disse que quase me perdeu e que não vai deixar isso acontecer de novo. Você tem uma família linda, Isabela. Agora eu tenho duas, ela disse, me olhando nos olhos. A família que eu nasci e a família que eu escolhi. E eu entendi. Ela estava falando de mim, de nós. Eles querem te conhecer. Ela continuou. Querem jantar com a gente. Posso dizer para eles que sim? Sorri. Pode. E assim, naquela noite, sentei à mesa com a família de Isabela. Comi o melhor arroz com pequi da minha vida. Ouvi histórias da infância dela. Vi fotos antigas. Ri com as piadas do pai dela. Ajudei a mãe dela a lavar a louça. E me senti, pela primeira vez em muito tempo, parte de algo maior do que eu mesmo. Quando saímos de lá, já era noite alta. As estrelas brilhavam intensas no céu do interior. Miguel, você acha que a gente consegue reconstruir tudo, ter uma vida normal? Parei o caminhão no meio da estrada deserta. Virei para ela. Eu acho que a gente já está conseguindo. Cada dia, um pouco mais. Ela sorriu. Aquele sorriso dela que iluminava tudo. Eu te amo, Miguel. Foi a primeira vez que ela disse aquilo. E as palavras me atravessaram como um raio. Eu também te amo, Isabela. Muito. E ali, no meio da estrada escura, sob as estrelas infinitas, a gente se beijou. E soube que não importava o que viesse pela frente, a gente ia enfrentar juntos, porque agora a gente tinha algo maior do que o medo. A gente tinha amor, e isso era tudo. Continue e alongue o próximo. Capítulo 8. O lenço vermelho e o novo caminho. 6 meses se passaram desde aquela noite em posse. 6 meses de estrada, de aprendizado mútuo, de construção lenta e cuidadosa, de algo que nenhum de nós achava que fosse possível ter um dia. A vida no caminhão tinha se tornado nossa rotina, nossa normalidade. Isabela não era mais uma passageira temporária. Ela era minha copilota, minha companheira, minha casa ambulante. Mas eu sabia que aquilo não podia durar para sempre daquele jeito. Não porque não funcionasse, pelo contrário, funcionava bem demais. Mas eu via nos olhos dela, nas pausas longas, quando passávamos por cidadezinhas aconchegantes, na forma como ela olhava casas com varandas e jardins, que uma parte dela ansiava por raízes, por algo permanente, por um lugar para chamar de seu, e eu queria dar isso para ela. A questão era, o que isso significava para mim? Eu conseguiria largar a estrada, conseguiria me imaginar vivendo numa casa, numa rotina fixa, sem o ronco do motor e o asfalto se desenrolando à frente? Essas perguntas me acompanhavam havia semanas, criando um peso silencioso que eu tentava esconder dela. Mas Isabela me conhecia bem demais agora. Ela percebia. Foi numa manhã de setembro, estacionados às margens de um açude perto de Formosa, que ela finalmente tocou no assunto. Estávamos tomando café, sentados no para-choque traseiro do Scania, observando o sol nascer sobre a água parada. O céu estava pintado de rosa e laranja, e o ar tinha aquele frescor limpo que só as manhãs do Cerrado têm. Garças brancas pescavam na beira da água, movendo-se com uma elegância quase hipnótica. Miguel, Isabela começou, a voz suave, mas com uma firmeza que reconheci. A gente precisa conversar. Meu estômago se apertou. Sabia que aquele momento ia chegar. Só não estava pronto. Sobre o quê? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos que conseguiam ler cada canto escondido da minha alma. Sobre o futuro, sobre o que a gente quer de verdade. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Esses meses na estrada com você foram os melhores da minha vida. De verdade. Você me deu segurança quando eu mais precisava. Me deu liberdade. Me mostrou um Brasil que eu nunca imaginei conhecer. Me ensinou que dá para ser feliz nas coisas simples. Ela pausou
escolhendo as palavras. Mas, Miguel, eu não sei se consigo viver assim para sempre, na estrada, sem um lugar nosso, sem poder planejar amanhã, porque amanhã a gente pode estar em outro estado. Senti um aperto no peito, mas não interrompi. Eu quero ter um lar, Miguel. Não precisa ser nada grande. Pode ser uma casa pequenininha, alugada mesmo, mas um lugar onde a gente possa acordar e saber que vai estar ali no dia seguinte, onde eu possa plantar umas flores, onde a gente possa receber meus pais para almoçar no domingo. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. E eu sei que isso não é sua vida. Eu sei que você nasceu para a estrada, que é o que você conhece, o que te deixa em paz. E eu não quero te pedir para mudar tudo por mim. Não seria justo. Ela limpou uma lágrima que começava a cair. Então eu tô te dizendo, se você quiser continuar assim, na estrada, eu vou entender. Não vou te prender, mas eu preciso de mais. Preciso tentar construir algo permanente. E se a gente não conseguir conciliar isso, a voz dela falhou completamente. Então talvez a gente precise repensar tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Olhei para a água do açude, para o reflexo do sol nascente criando padrões dourados na superfície. Pensei em tudo que tinha vivido nos últimos meses. Pensei na solidão dos anos anteriores. Pensei na minha mãe, nas palavras dela no sonho. Anda devagar, presta atenção no caminho. Talvez o caminho não fosse só a estrada de asfalto. Talvez fosse isso, essa jornada com Isabela, esse aprendizado de abrir o coração, de construir algo junto. Você tá certa, falei finalmente, surpreendendo ela e a mim mesmo. Você merece mais do que isso. Merece um lar, estabilidade, um futuro que dá para planejar. Vi o pânico começar a aparecer nos olhos dela, como se ela achasse que eu estava concordando em terminar. Segurei a mão dela antes que ela pudesse falar. E eu também quero isso. Não sabia até agora, mas quero. Isabela arregalou os olhos. Sério? Sério. Esses meses com você me mostraram que a estrada não é o que me faz feliz. Você é. E se você precisa de raízes, então a gente cria raízes. Juntos. Mas... e seu trabalho? E o caminhão? Você ama isso. Eu posso continuar sendo caminhoneiro e ter uma casa base, Isabela. Muita gente faz isso. Pego cargas mais curtas, volto mais vezes. Não precisa ser 8, 10 dias fora. Pode ser 3, 4. Dá para fazer funcionar. Ela balançou a cabeça incrédula. Você faria isso por mim? Por nós? Porque eu também tô cansado de não ter para onde voltar, de não ter ninguém me esperando. Com você, eu tenho isso, e eu não quero perder. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu te amo tanto, Miguel, tanto. Eu também te amo, mais do que consigo colocar em palavras. Nos abraçamos ali, sentados no para-choque do caminhão, enquanto o sol terminava de nascer e as garças continuavam sua dança silenciosa na água. E pela primeira vez, não estava pensando no próximo destino, na próxima carga, na próxima estrada. Estava pensando em casa, em futuro, em para sempre. 3 semanas depois, estávamos em Goiânia procurando casas para alugar. Não queríamos nada muito longe da cidade, mas também não queríamos o centro barulhento. Isabela queria um lugar com quintal, onde pudesse ter plantas, talvez umas galinhas no futuro. Eu só queria um lugar com garagem boa para o Scania e paz suficiente para descansar quando voltasse das viagens. Visitamos umas 10 casas. Todas tinham algum problema. Muito caras, muito pequenas, bairros perigosos, sem garagem. Até que a imobiliária nos mostrou uma casa no Jardim Novo Mundo, na região sul. Era simples, 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro. Mas tinha um quintal enorme nos fundos, com árvores frutíferas, uma goiabeira, um pé de manga, umas bananeiras. Tinha uma garagem coberta que cabia o Scania com folga, e o aluguel, embora apertado, cabia no nosso orçamento se eu me organizasse direitinho com as cargas. É essa, Isabela disse assim que viu o quintal. Os olhos dela brilhavam de um jeito que eu não via fazia tempo. É aqui, Miguel. Eu sinto. E eu sentia também. Fechamos o aluguel na mesma semana.
Como não tínhamos móveis, vivíamos no caminhão, afinal, precisamos começar do zero. Mas fizemos isso devagar, com o que podíamos. Uma cama simples, um fogão usado que compramos de uma senhora no bairro, uma geladeira pequena, também usada, uma mesinha de cozinha com 2 cadeiras, um sofá que achamos numa promoção. Não era muito, mas era nosso. Júlia nos ajudou na mudança, trazendo panelas, pratos, copos que tinha sobrando. Os pais de Isabela vieram de posse com um caminhão de mudança cheio de coisas. Roupas de cama, toalhas, um armário antigo que tinha sido da avó dela, potes de doce caseiro, um quadro de Nossa Senhora que a mãe dela insistiu que a gente pendurasse na sala. "Para proteger vocês", ela disse emocionada. No primeiro dia na casa nova, depois que todos foram embora e ficamos só nós dois, Isabela e eu sentamos no chão da sala vazia. Ainda não tínhamos comprado o sofá e olhamos ao redor. "A gente conseguiu", ela sussurrou. "A gente tem uma casa. A gente tem um lar." Ela encostou a cabeça no meu ombro. 6 meses atrás eu estava me afogando num rio, achando que ia morrer. E agora eu estou aqui com você, construindo uma vida. É surreal. É destino. Você acredita nisso? Em destino? Pensei no pneu furado, no sonho com minha mãe, em todos os acasos impossíveis que precisaram acontecer exatamente naquela ordem para que eu estivesse lá, naquele momento, naquele lugar. Agora eu acredito. Acho que tudo acontece por uma razão. E a razão de tudo que eu vivi foi te encontrar. Isabela virou o rosto para mim, os olhos brilhando. "Casa comigo." Levei alguns segundos para processar o que ela tinha acabado de dizer. "O quê?" "Casa comigo, Miguel. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente ainda está construindo tudo. Mas eu não quero esperar. Não quero mais perder tempo. A vida é curta demais e eu quase perdi a minha. Eu não quero mais um dia sem saber que a gente é oficial, que a gente é para sempre." Meu coração estava disparado. "Isabela, se você não tiver pronto, tudo bem. A gente espera. Mas eu precisava falar. Precisava que você soubesse que eu quero isso. Quero ser sua esposa. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer do seu lado." Não tinha anel. Não tinha planejamento. Não tinha nada preparado. Mas tinha certeza. "Sim", ela piscou. "Sim, sim, eu caso com você. Hoje e amanhã, quando você quiser. Porque você tem razão. A vida é curta demais e eu não quero desperdiçar mais nenhum segundo sem você sendo minha esposa." Isabela soltou um grito de alegria e se jogou nos meus braços, me derrubando no chão. Rimos, choramos, nos beijamos como 2 adolescentes apaixonados e ali, no chão frio da sala vazia da nossa primeira casa, decidimos nosso futuro. Não fizemos um casamento grande. Não tínhamos dinheiro para isso. E, sinceramente, não queríamos. Marcamos para dali a 2 meses. Tempo suficiente para organizar os documentos, convidar as pessoas importantes e fazer algo simples, mas bonito. Isabela escolheu o lugar. À margem do rio, onde tudo tinha começado. A ponte do Rio Claro, na BR-153. "Foi lá que eu morri e renasci", ela me explicou. "Foi lá que você me salvou. Quero que seja lá que a gente comece oficialmente nossa vida juntos." No começo, achei que seria pesado demais, traumático. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Era ressignificar aquele lugar, transformar a dor em esperança, o medo em amor. Conseguimos autorização da prefeitura local para usar o espaço. Júlia ajudou com a decoração. Simples, flores do campo, tecidos brancos, lanternas japonesas penduradas nas árvores. Os pais de Isabela cuidaram da comida. Um churrasco simples, arroz tropeiro, vinagrete, farofa. Meu primo, que eu não via fazia anos, aceitou ser meu padrinho. Júlia foi madrinha da Isabela. Convidamos pouca gente. Uns 30, 40 no máximo. Caminhoneiros amigos, vizinhos novos, a psicóloga de Isabela, que tinha sido fundamental na recuperação dela. O dia amanheceu lindo. Céu azul infinito, sol dourado, aquele calor seco típico de Goiás. Cheguei cedo com o Scania, que Júlia e alguns amigos tinham decorado com flores brancas e fitas. Parecia absurdo,
Um caminhão de carga decorado como carro de noiva, mas era perfeito. Era nós. Isabela chegou dirigindo o carro da Júlia, acompanhada pelos pais. Quando ela desceu, meu coração parou. Não usava vestido tradicional. Era um vestido simples, branco, de tecido leve, que balançava com o vento. O cabelo solto caía em ondas sobre os ombros. Não tinha maquiagem pesada, apenas o suficiente para realçar os olhos castanhos que eu amava tanto. Mas o que mais me marcou foi o que ela segurava nas mãos. O lenço vermelho. Aquele mesmo lenço que tinha flutuado na água naquela noite terrível, que eu tinha guardado sem que ela soubesse. Que ela tinha pedido de volta semanas depois, dizendo que era importante. Ela tinha transformado ele num buquê. Tinha costurado flores de tecido nele, amarrado com fitas brancas. Era tosco, artesanal, imperfeito. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Isabela caminhou até mim descalça, sentindo a terra sob os pés. O pai dela a acompanhava, os olhos vermelhos de emoção. Quando chegou perto, ele colocou a mão dela na minha e sussurrou: "Cuida da minha florzinha." "Com a minha vida", respondi. A cerimônia foi curta. O juiz de paz que conseguimos era um homem velho, experiente, que falou sobre amor, superação e segundas chances. Sobre como o verdadeiro amor não é aquele dos contos de fadas, mas aquele que nasce do barro, da luta, da dor compartilhada. Quando chegou a hora dos votos, Isabela foi primeira. Ela segurou o lenço vermelho entre nós e disse, a voz firme apesar das lágrimas: "Miguel, você não salvou só minha vida naquela noite. Você salvou minha alma, minha esperança, minha capacidade de amar e confiar de novo. Eu estava me afogando em todos os sentidos, na água, na vida, em mim mesma. E você pulou sem pensar duas vezes. Você me puxou para fora da escuridão e me mostrou que ainda existe luz." Ela olhou para o lenço. Esse lenço era vermelho do meu sangue, do meu medo, da minha dor. Mas hoje ele é vermelho do meu amor por você, do nosso recomeço, da nossa coragem de construir algo bonito em cima de tanta destruição. Sua voz quebrou um pouco. Eu prometo te amar todos os dias, nos dias fáceis e nos impossíveis, quando a estrada for lisa e quando for cheia de buracos. Eu prometo ser sua casa, assim como você é a minha. E prometo nunca esquecer que você me deu a coisa mais preciosa que existe, uma segunda chance de viver. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Nem tentei esconder. Quando chegou minha vez, respirei fundo e segurei as mãos dela. Isabela, eu passei 34 anos acreditando que nasci para ficar sozinho, que meu lugar era na estrada, longe de vínculos, longe de compromissos. Eu achava que isso era liberdade, mas era prisão. Eu estava preso na minha própria solidão e nem percebia. Limpei o rosto com as costas da mão. Até aquela noite, até ouvir seu grito, até te puxar daquela água e olhar nos seus olhos e ver algo que eu nunca tinha visto antes. Alguém que precisava de mim tanto quanto eu precisava dela. Apertei as mãos dela. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é continuar apesar dele. Você me ensinou que amor não é posse, mas libertação. E você me ensinou que casa não é um lugar, é uma pessoa. E minha casa é você. Minha voz estava embargada agora. Eu prometo estar sempre do seu lado, nas madrugadas difíceis, nos pesadelos, nas crises. Prometo te ouvir, te apoiar, te amar incondicionalmente. E prometo que nunca, nunca você vai se sentir sozinha de novo. Porque agora a gente é dois, para sempre. Isabela estava soluçando abertamente agora e metade das pessoas presentes também. Eu te declaro marido e mulher, o juiz disse, a própria voz trêmula. Pode beijar a noiva. E ali, às margens do rio onde tudo começou, com o Scania vermelho decorado com flores ao fundo, com o céu imenso de Goiás sobre nossas cabeças e as pessoas que amávamos ao nosso redor, eu beijei minha esposa e soube que tinha encontrado meu destino. Não era a estrada infinita, era ela. Epílogo.
2 anos depois, a casa no Jardim Novo Mundo tinha mudado bastante. O quintal agora tinha canteiros organizados, cheios de hortaliças e temperos que Isabela cultivava com carinho. As galinhas que ela tanto queria finalmente tinham chegado. 4, barulhentas e adoráveis. A goiabeira dava frutos que a gente fazia doce todo ano. Dentro de casa, as paredes que antes eram vazias agora tinham fotos. Nosso casamento, viagens que fizemos juntos, a família de Isabela visitando, Júlia rindo em algum churrasco de domingo. Eu ainda era caminhoneiro, mas agora fazia rotas mais curtas. Goiás, Tocantins, sul do Pará. Ficava fora 3, no máximo 4 dias. E toda vez que voltava, ela estava lá, na garagem, esperando, com aquele sorriso que ainda fazia meu coração disparar. Isabela tinha voltado a estudar. Tinha terminado o ensino médio e começado um curso técnico em gastronomia. Sonhava em abrir uma confeitaria um dia, e eu sabia que ia conseguir, porque ela conseguia tudo que se propunha. Naquela tarde de sexta-feira, cheguei em casa depois de uma viagem de 4 dias para Araguaína. Estacionei o Scania, desci cansado, mas feliz, e ela veio correndo da cozinha para me abraçar. Senti sua falta, ela disse, o rosto enterrado no meu peito. Também senti a sua. Ela se afastou um pouco e me olhou com uma expressão estranha, um misto de nervosismo e alegria contida. Eu tenho uma coisa para te contar. Meu coração acelerou. O quê? Isabela pegou minha mão e colocou sobre a barriga dela. A gente vai ter um bebê. O mundo parou. Sério? Sério. 8 semanas. Eu descobri ontem, mas quis esperar você chegar para contar pessoalmente. Não consegui falar. Só consegui pegar ela no colo, girar, rir e chorar ao mesmo tempo. Um filho. Nós íamos ter um filho. Vai dar tudo certo, ela sussurrou no meu ouvido. A gente vai ser uma família de verdade. A gente já é, respondi. Mas agora vai ficar ainda melhor. Naquela noite, deitados na cama, com a mão dela na minha e minha mão na barriga dela, onde uma nova vida crescia, pensei em tudo que tinha acontecido. O pneu furado, o sonho com minha mãe, o grito na madrugada, a água gelada, o lenço vermelho, a estrada como refúgio, a casa como lar, o amor como salvação. Miguel, Isabela sussurrou no escuro. Você acredita em milagres? Sorri. Agora acredito, porque você é meu milagre. Isso tudo é. Ela apertou minha mão. Não, nós somos o milagre um do outro. E tinha razão. Porque às vezes, no meio da estrada mais escura, quando tudo parece perdido, o destino coloca uma pessoa no caminho. Alguém que te salva, alguém que te transforma, alguém que te ensina que vale a pena acreditar no amor, na bondade, nos recomeços. E se você tiver sorte, muita sorte, essa pessoa fica e constrói com você algo que nem a água mais violenta consegue afogar. Algo chamado futuro, algo chamado família, algo chamado para sempre. Fim.